Meu irmão, meus irmãos, que alegria. Uau, hein, gente? Seja sincero o máximo que você pode. E eu sei que você pode. Que noite especial, né? Aleluia. Deus tem ao longo desses dias trazido, falado, dito, anunciado de uma forma tão poderosa e especial que o nosso coração vai a um lugar do qual, olha, realmente faz uma grande diferença. Eu entendo a dinâmica dos pregadores dessa casa. Eles se encheram da palavra. Eles se encheram da palavra. E isso tem trazido ao meu coração uma alegria por conta do entendimento, da conscientização em relação à importância da ministração. Me dói muito. E eu disse para alguns ao longo desses dias, e hoje digo para a igreja, esse lugar aqui, ó, bonito, tá vendo? Máquina de fumaça, olha só. Quem é o cara da máquina de fumaça? Pois é. Sou eu. Esse lugar aqui da máquina de fumaça, das luzes e do telão, pode acabar causando uma falsa impressão de alguém a quem ainda não entendeu a respeito da dinâmica do Evangelho e pensar que por conta da performance, porque sejamos sinceros, como diz os adolescentes, farmou a hora hoje, o Ministério do Louvor. Não, farmou. E eu descobri que não é formou, é farmou. É de farmar, não é de formar. Então assim, farmou a hora. Uma performance, postura, entrega. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Entrega, empenho, dedicação. De todos num todo. De todos em um todo. Vocês viram e viram, claro que viram. Respeitosamente, carinhosamente, eu digo que no meu coração o passe valorizou ainda mais a abertura que o Douglas fez essa noite. Esposo da Jéssica, irmão de Deus. Do fundo do coração deu vontade de marcar uma conferência só para ele trazer essa palavra. Uau! Eu falei, meu Deus, tem um pregador desse aqui nessa casa, ainda escondido? E eu sei que tem muitos aí escondidos. E hoje, de fato, vale dizer de novo, cadê ele? Está por aí? Farmou a aura. Farmou, uau, fantástico. Ainda, eu digo isso porque todo esse esplendor, todo esse brilho, todo esse destaque que esse lugar bonito dá, pode acabar causando uma falsa sensação de um palco, e não é não. Gente, por trás dos bastidores de um chamado, isso aqui é um altar. E eu sei que as pessoas que estão fazendo uso dele com muito temor e tremor, estão fazendo com muito cuidado. Porque quem sobe aqui, se não morreu, sobe para morrer. E a adversidade da permanência aqui acontece antes, porque muita coisa acontece para que a pessoa que às vezes está escalado, para que a pessoa às vezes que foi chamado, para a pessoa que foi separado, acabe não chegando, e isso é uma força opressora e opositora muito grande. Mas acontece também depois, por ter sido usado por Deus, por ter sido emprestado sua vida, por ter sido boca de Deus, de acabar na segunda, na terça, sofrendo retaliação, e as pessoas não sabem disso. Então, digo porque estou falando dos pregadores. Eu vi ao longo desse mês, ao longo da história da igreja, mas falando do mês de maio apenas, muita dedicação em relação àqueles que passaram por aqui e trouxeram ministração. Fazendo sim honrar todo o esforço, todo o empenho, toda a determinação que se aplica na construção de um culto. Porque tem muitas coisas acontecem e as pessoas não veem. E as coisas só acontecem porque há coisas que acontecem a ponto das pessoas não verem.
Tem muitas coisas que estão acontecendo durante o culto, mas as pessoas estão olhando para o altar. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Você não tem ideia a quantidade de diáconos que estão correndo de um lado para o outro, assim, com todo o cuidado do mundo, para que as pessoas cheguem lá e encontrem papel higiênico no banheiro. Sim. E pensa o quanto é importante ter papel higiênico no banheiro. E quem o faz? Faz com muito amor e tremor, e está renunciando esse lugar de conforto aí, para poder sentar e ouvir. Ele está correndo de um lado para o outro. Dificilmente, pouquíssimas vezes tivemos problemas no estacionamento, e há ocasiões que nós temos 90 carros ali. Por quê? Porque mesmo com chuva, de guarda-chuva, com capa, nós temos diáconos lá no estacionamento, assim, ó, fazendo de tudo. Salvo a exceção daquele irmão teimoso que sempre oferece resistência em relação à questão da organização. Então o carro dele tem que comprar 3 lugares. Eu digo, dá 3 lugares para ele. Salvo esses, com todo carinho, falo, hashtag, fica a dica. O cheiro da comida não vem para cá porque eles chegam 2, 3 horas da tarde. Domingo passado, o Dan e a sua esposa, junto com o Pedro, fizeram pizza para 90 crianças, 80 e poucas crianças mais ou menos. Chegou 2 horas da tarde aqui, gente. Você está entendendo a construção do culto? Então, assim, com todo amor e respeito, falando sobre o que está acontecendo durante esse mês, do quanto os pregadores estão cheios. Ouviu o pastor Arthur pregar, quarta-feira passada? De novo, quase farmou Aura, quase. Farmou. Na quarta-feira anterior, o pastor Edson Lima, ministrando aqui, debaixo de uma unção maravilhosa. Primeira quinta-feira em Barra Velha, segunda quinta-feira agora a pastora Bárbara, ela está lá. É um meteoro espiritual. Com essa brincadeira nossa com ela. Porque entenderam. E dói o coração quando você vê uma ministração de alguém que deixou muito claro que passou o mês inteiro sem ler a Bíblia, que passou o mês inteiro sem ter uma vida efetiva de oração. Porque toda essa movimentação, quando se vem a esse lugar, exige realmente esse temor e tremor. Pastor, não tive tempo. Seja verdadeiro e sincero, para não desvalorizar aqueles que assim estão servindo. Porque de fato, no caso de alguns que estão aqui essa noite, para quem ministra, nós só temos uma oportunidade. Tem gente que entrou aqui dizendo, hoje é a minha última vez que eu vou para a igreja. Quantas vezes muitas pessoas entraram aqui nessa igreja dizendo assim, ó, se Deus não falar comigo hoje, quando eu chegar em casa eu vou tirar minha vida. Então eu vejo os pregadores dessa casa tão cheios, e isso produz ao meu coração uma alegria tão grande. A igreja entendeu. E eu digo aqui no domingo, quarta-feira, gente, é tão importante quanto. Quem dera se todos que têm disponibilidade, eu sei que nem todos têm, mas todos que tivessem disponibilidade, aplicasse o seu coração, para não vir só na jornada do mês de maio, mas para entender que quarta-feira é dia de ter um encontro com Deus aqui nesse lugar. Com isso, nem falei as pessoas que passaram aí a semana em toda fazendo manutenção, limpeza. Sexta-feira nós tivemos um grupo aqui, eu não sei quantas pessoas, talvez 60, 70, orando por esse culto. Mas orando assim, orando mesmo, não é não, é Senhor, vem com a tua glória, vem com a tua graça. Tudo bem que depois a gente teve ali diz uns amigos meus aí, um remanaia. Um aipim com carne moída, foi maravilhoso, e glória a Deus por isso. E olha, estamos com vontade de sexta-feira agora, de novo, a pedido do Peixoto, que vai ser o patrocinador oficial. Eita Deus! Fazer assim, mais 1 hora de oração. E depois um tempo de, você enche aqui, depois você enche aqui. Se você acha que aqui está cheio, irmão, é porque você não viu aqui. Queridos, antes de ministrar, eu vou fazer isso já, preciso apenas dizer que eu não esqueci das 2 apresentações de criança, mas a apresentação do Ministério Infantil aqui essa noite. Então eu vou ter que compactar tudo isso com aquilo que eu preciso ministrar, e eu sei que o tempo é escasso. Mas,
Dia 30 e 31, aqui nessa igreja, nós vamos ter um evento muito importante, chamado Conferência de Pais e Filhos. E o intuito é realmente ministrar dentro da temática que está sendo o mês de maio, sobre honra. Os filhos precisam aprender a honrar os pais. E os pais precisam aprender a andar em honra para receber isso dos filhos. Onde a honra, há conserto, a harmonia, a saúde emocional, financeira, física e espiritual. Por isso, dia 30, sábado, 20 horas, dia 31, domingo, 19h30, vai ser uma conferência. Os adolescentes e jovens vão receber em mãos um convite desse aqui, ó, para entregar para o seu pai. Um para cada entregar pai e mãe, caso, pastor, eu não moro com o pai nem com a mãe, eu moro com a avó, traga ela. Aqui, ó, fala, vamos lá na igreja. Porque nós precisamos receber essa palavra. Eu tenho, pastor, eu não tenho filho aqui, mas você é filho, então vem. Mesmo aqueles que não são pais, se são filhos, por favor, venha. Só finalizando, no dia 30, no sábado, além da administração, nós vamos ter ali o certificado da entrega daquilo que nós chamamos de mudança de estação, que é quando as crianças agora se tornam oficialmente adolescentes. Nós temos um ministério muito funcional e eficiente de adolescentes que acontece às quintas-feiras, com o nome Chamados para Marcar. Então, no sábado, aqueles que estão deixando a parte infantil e entrando oficialmente na adolescência, se for menina, vai receber esse certificado aqui. Deixa eu ver aqui. Certificado. A vida é feita de ciclos e transformações. Hoje você celebra a mudança de estação, da infância para a adolescência. Uma nova fase se inicia trazendo descobertas, escolhas, desafios e grandes oportunidades. Aproveite cada momento e siga deixando sua marca. Certifico que eles vão assinar o nome, porque nesse momento é mais importante ter a assinatura deles do que a nossa. Agora, oficialmente, você faz parte dos chamados para marcar. E eles assinam aqui. Esse das meninas e esse aqui, ó, dos rapazes. É importante? Muito. O que você vai fazer com esse certificado do teu filho? Tratar com todo respeito e cuidado, mandar colocar lá na parede da tua casa. Para jogar na cara que eles não são mais criança? Não! Só para entender que mudou a estação. Obrigado, querido. Então receba o convite com todo amor, cuidado e com todo o carinho. Queridos, eu quero ministrar algo que Deus tem, ao longo desses dias, tratado o meu coração, e eu quero colocar com a importância que tenho recebido. Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos, como tenho feito ultimamente, ministrado de forma textual, expositiva, para ser um pouco mais bíblico em relação à pregação. Daniel, capítulo 3, versículo de número 25. Vamos junto, tá? Eu vou falando, você vai colocando. Não tenta adivinhar. Respondeu, dizendo, eu, porém, vejo, olha só. Vai para o 23, Lucas. Só para mim contextualizar melhor. 23 aqui. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, cairão atados dentro da fornalha de fogo ardente. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Volta o 23, querido. 22. Eu fui lá no final já. Vai, mais, por favor. 20. 19. Vai para o 20. Vamos lá. Vamos lá.
e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Deixa o texto aí, nós vamos mudando de acordo com a necessidade. Deixa eu fazer uma prévia sobre o que nós vamos entender essa noite. Existem algumas coisas que nós precisamos aprender sobre honra. E a razão do qual honra é uma prática que exige no seu feito dificuldade, porque honra não é algo barato. Honra não é algo barato. Com isso não estou dizendo que tem preço, mas honra tem valor. Pessoas baratas não conseguem fazer coisas caras. E quando estou dizendo isso, não é no tom de crítica, mas é de levar as pessoas a entender que precisa-se de maturidade. Dentro da expressão de gratidão, honra é a máxima. Não existe nada mais acima da honra. Por isso vale dizer que nem tudo o que se faz é honra. Porque dentro de todos os feitos, honra sempre vai ser algo que se destaca, algo que sobressai. Nós não podemos confundir gentileza, educação e boa conduta como honra. Porque gentileza, boa educação e boa conduta é dever cível de todos. Parar por uma pessoa, você que está de carro, parar por uma pessoa, atravessar a faixa, isso não é honra, irmão, é educação. Ceder um lugar onde todos estão sentados para uma pessoa de idade, não é honra, é gentileza. Porque não tem como honrar alguém a quem você não conhece. Porque honra é a extensão de algo que foi feito, que você se beneficiou por alguém. Então você honra pessoas que de alguma forma estão conectadas a você. Embora alguns honrados por um grupo, outros não, porque não tem conexão, não tem feito. Honra é a manifestação máxima da gratidão. Esses 3 jovens que nós acabamos de mencionar, de todas as maneiras, deixaram claro que suas vidas tinham o objetivo de honrar a quem deve ser honrado. Por que pessoas não conseguem honrar a Deus? Porque ainda não chegaram nesse lugar de maturidade para entender o quanto de gratidão tem por aquilo que Deus fez. O governo de Nabucodonosor era um tanto semelhante a governos, reinos, países e presidentes que nós temos por aqui, falando planeta Terra. Porque de todas as formas ele tentou mudar o coração e a direção daqueles que não faziam parte da sua nação, implacando um tipo de anticultura, aquela que as pessoas traziam. Eu vou ser rápido. Primeiro, aqui refere-se a Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque esse foi o nome que deram a eles quando eles chegaram na Babilônia. Quando eles saem da sua terra, eles trazem consigo os seus verdadeiros nomes. Quando eles chegam na Babilônia, eles recebem outros nomes. Por quê? Porque a primeira ação para interferir na obra criadora de Deus
é ir contra a identidade. Vamos ir contra a identidade. Identidade biológica, fisiológica, identidade genealógica, identidade espiritual. Sadraque significa, comandado por Acu. É A-K-U, comandado por Acu. Um tipo de Deus que está relacionado à lua, babilônico, sendo que o nome original dele era Ananias, que significa, olha só, Jeová tem sido grandioso. Não vamos dar um jeito, ele não vai mais assim ficar falando, Jeová tem sido grandioso, vamos colocar o nome dele, comandado pelo Deus da lua. Mesaque significa, quem é semelhante a Acu, sendo que o nome dele era Misael, que significa, olha só, uma pergunta, quem é como Deus? Abednego significa servo do deus Nabu. Nabu era o deus babilônico da sabedoria, sendo que o seu nome original era Azarias, que significa, olha só, Deus me ajudou. Não distante do contexto sobre nações e governos que nós vivemos, não só ir contra a identidade, um ataque religioso também se levanta. Por isso, o texto anterior que você deve ler na sua casa vai te fazer entender que Nabucodonosor faz um ídolo, uma estátua, onde todos deviam adorar. Mas como todos podem adorar o ídolo, a estátua de Nabucodonosor, se cada um ali tem, por preferência, por escolha, por revelação, um Deus. A ordem é que todos adorem a estátua de Nabucodonosor. E escute, esse momento de manifestação, de adoração, deveria ser feito no momento em que a música tocasse. Agora, soma comigo, música mais adoração é igual a quê? Culto. Música mais adoração é igual a culto. Escute o que eu vou falar, porque eu quero que isso entre como uma flecha no teu coração. Não existe música neutra. Toda música te conecta a um lugar, ou toda música te conecta a alguém. Irmão, você vive postando foto na rede social com a música? Não, é verdade. A maldição que ela carrega está sendo ministrada sobre a sua vida. Ela é um condutor e conector de você para alguém. Só tem 2 gêneros de música. Primeiro gênero, diga comigo, a de Deus. Fala, irmão, a de Deus. E a que não é de Deus. Você é de Deus? Pouca gente, né? Você é de Deus? Então para de se conectar com música que não é de Deus. Se você é de Deus, por que se conecta com música que te leva à adoração do ídolo? E é fato, uma nação inteira é levada cativa, Ney. Não é só os 3 meninos e Daniel que não aparece aqui no capítulo 3 por uma outra questão, também não entrou em adoração, mas é uma nação inteira que está lá. Quando a música toca, (99,9/9,9% se curva. E no meio de todo mundo, tem 3 que permanece de pé. Você não vai adorar? Você não vai se curvar?
eu já tenho Deus e só curto e escuto a música dele. Eu já tenho Deus e só me curvo e adoro a Ele. O problema do comprometimento é a retaliação, porque nem todo mundo vai ficar contente. Tem gente que vai tratar o teu comprometimento como radicalidade, como extravagância, como exagero, mas todo mundo está adorando, todo mundo está ouvindo, todo mundo está cantando. Gente, eu não sou do mundo. Só estou no mundo, mas eu estou aguardando o tocar da trombeta e a qualquer momento, dá licença para quem vai ficar, eu vou subir. E para o lugar que eu vou, lá não tem outro gênero de música, senão santo, 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 santo. Quem não gosta das músicas de lá, irmão, olha, não vai poder ir. Não bastante em relação à identidade, a interferência nessa parte, interferência à parte religiosa, para obrigar a aplicação da adoração, se cria o texto, depois você vai ler lá, não, deixa aí. Só estou fazendo uma prévia aqui, porque eu quero ir adiante. O texto vai mostrar que existe um decreto. Irmão, o que eu mais amo em Deus, é que por mais que é importante para nós sermos obedientes, você só obedece se você quiser. Babilônia é decreto, você é obrigado. Ou você faz, ou você morre. Com Deus não, você faz se você quiser. É livre-arbítrio. Nós o adoramos, o servimos por escolha. Você está na presença dele enquanto você quiser, irmão. Não tem nada que te amarra, não tem nada que te prende, não tem nada que te obriga. Você fica enquanto você quer ficar. E eu lamento se um dia você ter que sair, mas não existe nada que te obrigue. Mas na Babilônia tem decreto. Se não fizer isso, eu vou fazer isso. Se não adorar, e olha só, se não bastasse, o decreto era de fim de carreira, era de ponto final. Quem não adorar, não só vai ser morto, vai sofrer dor, porque diz o decreto, será lançado, aqui cheguei lançado na fornalha de fogo, e muito fogo por isso ardente. Quando o rei se dá conta de que os 3 súditos, líderes, governadores que são leais, não se curvam ao seu Deus, porque existem limites entre pessoas e Deus, o rei dá a eles uma segunda oportunidade, dizendo, olha, vou pedir para fazer culto de novo, vai tocar a música de novo, e se vocês não adorarem, ele diz assim, vocês serão lançados no fogo. Reúne-se os músicos, eu acho muito interessante a antecipação desses 3 varões, dizendo, rei, nem toca, porque de forma definitiva, nós já escolhemos, e permaneceremos na nossa escolha, que é de não adorar o teu Deus. Vale algo aqui, porque a expressão deles marcou meu coração ao longo dos anos. Eles dizem assim, e fique sabendo tu, se Deus quiser nos livrar, seremos livres, mas se Deus não quiser, por quê? Se Deus quiser e Deus não quiser? Porque existem coisas que Deus nos livra, tem outras coisas que não. A questão é até onde nós estamos dispostos a andar em honra. Porque se nós andamos em honra, esperando apenas ser honrados, é bem provável que quem se comporta assim, não está pronto ainda, não chegou no lugar de maturidade. Um dos grandes erros que Saul cometeu, foi dizer para Samuel, depois de ter obedecido a Deus, assim, me honre, me honre. Me honre diante dos meus homens. Gente, se você tiver que pedir, não é honra. Se você tiver que exigir, não é honra.
Quem não se alegra em ver o outro honrado não chegou a um lugar de maturidade para ser. Você precisa primeiro se alegrar em ver alguém sendo honrado, para depois os outros se alegrarem em ver você sendo. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser, nós não vamos adorar. Está entendendo que não tem a ver com aquilo que eles vão receber de Deus? Porque honra faz, sabendo que irá receber, mas sem essa intenção. Se Deus quiser, Deus nos livra. Se Deus não quiser, nós não vamos adorar. O texto diz que, aqui, o rei ordena que homens peguem esses 3 jovens, amarrem suas mãos e pés, de uma forma que eles ficam imobilizados. Os carregue até a fornalha. Próximo texto, por favor, 21. Então esses homens foram atados, amarrados, vestidos com suas capas, túnicas, com seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Próximo texto. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. E a chama do fogo, olha aqui, a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deixa aí, só muda quando eu pedir. Eu acho que vale pontuar aqui, que no primeiro momento todo o plano intentado contra os 3 se voltou contra aqueles que se levantaram. Na tentativa de lançá-los no fogo para que eles morressem, quem cavou a cova? Foi quem foi sepultado nela. O que fizeram, o que tentaram fazer contra eles, se voltou contra aqueles que tentaram. Eu preciso que você entenda que crente tem esse tipo de proteção. Quando se levantam contra você, meu irmão, com a fúria que levantaram, é com a fúria que serão tratados. Proteção é muito mais do que amparo, cuidado e sustentação. Proteção não é apenas uma ação que acontece de forma defensiva. Proteção é um tipo de ação que também acontece de forma ofensiva. Tentaram queimá-lo, morreram queimados. Próximo texto. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, olha aqui, caíram atados, amarrados, dentro da fornalha de fogo ardente. Conseguiu entender como eles estavam lá dentro? Vai. Então o rei Nabucodonosor se espantou. E se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: olha aqui, não lançamos nós dentro do fogo 3 atados? E eu estou fazendo as contas, e o que fizemos não está batendo. Por quê? Porque lançamos 3 homens. Responderam então e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Vai, próximo texto. Respondeu dizendo: eu porém, lançamos 3, mas eu porém, eu estou vendo, eu porém vejo 4 homens soltos. Primeira observação, antes de você dar o glória. Lançados, atados, amarrados. A ação de paralisação dos outros não pode te parar. Foram lançados, amarrados, agora estão soltos. Quem tentou te parar não conseguiu. Quem tentou te deter não conseguiu. Tentaram te parar, mas eles estão soltos. Mas por quê? Por quê? Porque foi lançado 3. E o rei está vendo o 4. Homem caminhando com eles dentro da fornalha. Deixa eu fazer uma observação rápida. Esse 4º homem aqui, você sabe quem é? É uma teofania, é a presença de Cristo entre eles. Cristo não estava apenas com eles lá na fornalha.
Cristo entrou com eles na fornalha. Sabe por quê que eu posso dizer isso? Porque quando o rei mandou tocar o instrumento e eles ficaram de pé, eles permaneceram na presença do seu Cristo. Existem duas formas de livramento. Existe a da fornalha, para que não passe sobre ela, e existe a na fornalha, para que não morra dentro dela. Na fornalha, passando por dentro da fornalha, é se manter íntegro, fiel, não se curvar aos ídolos, guardar o seu coração e andar com Deus em honra. Da fornalha, para não precisar passar pela fornalha, onde talvez por falta de entendimento alguns achem que isso é um grande livramento. A única forma é ter se curvado e adorado quando a música do rei tocou. Aqueles que se curvaram e adoraram foram livrados da fornalha, porque não foi jogado. Foram livrados da fornalha. Por quê? Porque se curvaram, porque adoraram. Então não tem por que haver perseguição e retaliação, porque não há fidelidade. Há uma aliança conectando eles com a Babilônia. Foi livre da fornalha. Não, você não precisa ser jogado no fogo, querido. Você adora. Você não precisa ser jogado no fogo, querido. Você se curva. Você não precisa ser jogado no fogo. Você faz parte da maioria. Você vai ficar de fora. Nós só vamos jogar no fogo aqueles que incomodam, aqueles que não obedecem, aqueles que andam na presença do Deus dele. Então Cristo está lá dentro com eles. E olha que interessante, soltos. Mas vale aqui um cuidado em relação à questão da terminologia, que é algo muito interessante. Vou fazer uma observação. Esses dias eu fui pela primeira vez levar minha esposa. Fato, eu era a segunda vez. Eu fui pela primeira vez levar minha esposa a um lugar logo aqui do lado, que é o Jardim Botânico, ali em Curitiba. Inclusive, essa madrugada eu acordei ela, era 2 e pouco da manhã, 3 horas, eu acordei ela, disse: meu bem, fala para mim, um lugar que nós fomos que você gostou muito. Ela acordou assim: sério que você me acordou para falar isso? Eu falei assim: eu preciso, eu estou aqui, eu não estou conseguindo dormir, e eu queria que você ficasse acordada comigo até eu conseguir. Então assim, me ajuda a concluir aqui. Fala de um lugar que a gente foi, que nós fomos, que você gostou muito. Disse: eu gostei agora, por último, lá no Jardim Botânico. Sim, de fato, irmãos, nós fomos, nós nos divertimos, foi um tempo de comunhão, de lazer. Eu deitei debaixo de uma árvore lá, assim, de braços abertos. Meu filho deitou num braço e minha esposa deitou no outro, e nós ficamos minutos adentro ali. Vale destacar, quem me acompanhou ali na rede social, viu que aconteceu um episódio muito inusitado, porque dois passarinhos, canarinhos, pousaram assim meio próximo, e tinha um bem amarelinho, que nós que entendemos passarinho sabemos que é macho, e uma bem pardinha assim, que era fêmea. Irmão, aquela canarinha começou a falar, e aquele canarinho amarelinho, ele abaixava a cabeça, ele fazia assim, ó. E eu filmando, não, ele fazia assim, e ela mais brava. Ele não aguentou, ele e ela atrás. Eu falei: gente, até no mundo animal. Não. E ela compartilhou comigo que gostou muito daquele dia, porque de fato o nosso coração foi ter um tempo de descanso, de lazer, de prazer e diversão. Por que eu estou falando isso? Você entendeu que eles estão dentro da fornalha? Você entendeu que eles estão dentro da fornalha? Primeiro, diz, eles estão andando. Sabe por que eles estão andando? Não é só porque eles estão soltos. Não é só porque eles estão soltos. Eles estão andando porque o efeito da ação da fornalha na vida do cristão é causar paralisação. Vamos jogar lá para parar eles, para deter eles, para impedir eles. Vamos jogar lá dentro da fornalha para que eles não possam fluir, eles não possam ir. Só que o quarto homem está com eles, gente, vamos andar.
Vamos andar. Por quê? Porque crente não para quando está dentro da fornalha. Crente não para quando está dentro do fogo. Vamos andar, porque a fornalha não pode te parar. A fornalha não pode te impedir. Vamos andar, porque você tem que fluir. Mas segundo, segura esse glória aí, irmão, porque eu quero que você, quando der glória, vai ser, olha aqui, diz assim, ó. Andava o quê? Gente, você só passeia em um lugar que você tem prazer. Você só passeia quando você está se divertindo. Você só passeia quando o lugar é bom. Você só passeia quando você está descansando. Lançaram eles achando que ia causar tribulação, dificuldade, adversidade. E eles estão assim, ó, que nem as crianças, não é assim, ó. Estão passeando. O que você está fazendo? Eu estou passeando. Você está na fornalha. Eu estou me divertindo. Você está no fogo. Eu sei, mas eu tenho prazer. Passeando. Tem gente que acha que você vai morrer porque você foi lançado dentro do fogo, na fornalha. Mal sabe que a gente está se divertindo. Está sendo bom. Está sendo maravilhoso. Oh, Jesus queria dar um passeio com eles. Falou, eu vou descer lá na fornalha. Eu vou para lá. Vamos adiante, deixa o texto ali, ó. Olha isso, gente. Ai, meu Deus do céu. A nossa principal preocupação em relação a um tipo específico assim de ação é o tipo de trauma que causa. Eu sei, não é fácil. Você sai de um momento assim, você sai magoado, sai ferido, decepcionado. Mas a ação da presença do quarto homem que foi honrado, diz a Bíblia aqui, ó, sem sofrer nenhum dano. Não teve que fazer curso de cura interior. Não teve que passar por libertação. Não precisou procurar profissionais para tomar medicação. A Bíblia diz que eles estavam lá e o fogo não causou dano nenhum neles. Não saiu magoado, não saiu decepcionado, não saiu ferido, não saiu chateado, porque o Senhor guardou o corpo, o Senhor guardou a alma, o Senhor guardou o espírito. Não houve dano nenhum. E aí Nabucodonosor está observando tudo isso e vai dizer assim, ó. Deixa o texto, volta lá. O aspecto do quarto. Ele está narrando aquilo que ele está vendo. Quem está vendo é ele. É semelhante ao Filho de Deus. Já sabemos quem é. Vai agora, Lucas, por favor. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e falou assim: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servo do Deus Altíssimo. O mesmo que mandou entrar está chamando para sair. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Vai, Lucas, por favor. Quando eu li esse texto, meus irmãos de Deus, caiu como uma bomba no meu coração. Deixa eu compartilhar contigo a leitura que eu fiz. E reuniram-se, olha lá, olha o grupo de pessoas, você entendeu? Eles saem da fornalha, aí vai chegando todo mundo que estava só de longe esperando o fim, para perto assim, e saíram olha lá, e reuniu-se, primeiro, os príncipes, segundo, capitães, terceiro, os governadores, quarto, os conselheiros do rei, e contemplaram esses homens e viram, até aí tudo bem, vamos junto, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram. Mas quando eu cheguei nessa parte aqui, eu falei, uau, gente. Quando eu cheguei agora nessa parte, vírgula, meu Deus, irmão, você consegue imaginar
Hoje eu tive a alegria de ter sido convidado pelo irmão Salésio e a irmã Rosana. Isso quase nunca acontece na vida de um pastor. Hoje eles me levaram para comer na churrascaria. Pastor, vamos que eu quero pagar um churrasco. Ô irmão, está com fome? Eu disse sempre. Eu só falava amém. Cupim, amém. Cordeiro, amém. Costela, amém. Picanha, amém, amém, amém. Inevitavelmente, como quase em todas as churrascarias, quando você sai, você faz assim. Tem cheiro. Cheiro de fumaça, porque onde tem fumaça tem fogo. Ontem nós tivemos em um aniversário, o irmão preparou um arroz carreteiro no fogão a lenha. E não é já algo tão comum, e eu notei uma senhora tão feliz porque comeu comida de fogão a lenha, pastor Gilberto, que ela disse para o dono da casa assim: ai, estou tão feliz de ter chegado perto de um fogão a lenha. Eu amo esse cheiro de fumaça. Ela disse, não sei se é verdade, assim, olha, eu estou tão feliz de ter sentido o cheiro de fumaça que eu não vou nem tomar banho hoje. Não, ela disse, não, eu entendi, ela gosta do cheiro. Eu estou tão feliz que eu não vou nem tomar banho, eu quero ficar sentindo o cheirinho de fumaça. Não foi, Luke? Eles saem da fornalha. Não queimou nada. Tudo bem, não queimou nada, isso sabemos. Nem cheiro de fogo tinha sobre eles. O que o pastor quer dizer com isso? Vamos lá. Você vai sair dessa fornalha aí que você está passando, dessa provação. Você vai sair dessa situação de um jeito como que se você nem tivesse passado. Peraí, eles não passaram para a fornalha, pelo menos fogo. Eles saíram de um jeito como se nem tivesse passado por aquela provação. Irmão, me ajuda? Vira para o lado agora e faz assim, cheirei. E é bem provável que você está cheirando alguém que está no meio da fornalha. Cheirou? 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 Diz assim, eu não estou sentindo cheiro de provação. Eu não estou sentindo cheiro de luta. Eu não estou sentindo cheiro de aflição. Cheirou? Diz assim, você está com cheirinho de vitória. Você está com cheirinho de honra. Você está com cheirinho de milagre. Você está com cheiro de unção. Fica de pé comigo. Gostaria de ir além, não posso. Vem cá, pessoal do louvor. Eu quero concluir aqui lendo 2 versículos. – 27, coloca ali, 28, desculpa. Presta atenção no texto. O homem que estava instituindo um culto quase a ele mesmo agora está se expressando por conta daquilo que ele viu dessa maneira. Falou, olha para cá, irmão, fica comigo. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, Deus, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos. Olha o que o rei entendeu: preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu. 29. Por mim, pois é feito um novo decreto. Por que um outro decreto? Porque já tinha um sobre eles, mas a fidelidade deles fez que um novo decreto fosse
estabelecido sobre eles. Olha, eu não sei sobre qual decreto você está, o que decretaram, o que falaram, o que silenciaram ou sentenciaram a sua vida. Algo eu sei, essa noite está sendo liberada uma palavra e há um decreto que muda isso. Há um decreto diferente, pastor. O médico disse que era o fim. Deus está dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Pastor, o psicólogo disse que já era. O Senhor está dizendo: eu sou aquele que toca a sua alma. Há um novo decreto da parte de Deus vindo sobre a sua vida. Pelo qual todo povo, ao decreto do rei, pelo qual todo povo e nação, língua, que disserem blasfêmias contra o Deus de quem? Contra o Deus de quem? De quem eles tentaram mudar a identidade, certo? Você entendeu que está associando Deus aos 3 jovens? Deixa o ministério louvor um pouquinho baixo, não tem que gritar muito. Assim, sem parar o louvor, mas só diminui o volume do louvor. Aqui no retorno também, senão eu fico sem. Eles tentaram desassociar. Eles tentaram desassociar os 3 jovens de Deus, mudando o nome. Ei, mudar o nome é uma coisa, mudar a identidade é outra. Mudaram o nome, mas não mudaram a identidade. Lugar diferente, roupa diferente, comida diferente, língua diferente, cultura diferente. Eles permaneceram mesmo. Você não precisa estar na igreja, irmão, para ser crente. Você tem que ser crente, seja na Babilônia, seja no mundo, seja na igreja, seja no trabalho, seja na tua casa. O rei está dizendo assim, ó, olha lá, olha lá. Blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ó, quem fizer blasfemar deve ser despedaçado e as suas casas sejam feitas de montouro. Portanto, ai meu Deus, ai que palavra, irmão, ai como eu alegro lendo a Bíblia. Ai, portanto, não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há outro Deus que possa livrar como esse. Próximo versículo 30. Depois da fornalha, Ney, tem honra. Para muita gente a honra está depois da fornalha. Por quê? Porque fornalha, irmão, é lugar de purificação. Fornalha é lugar de transformação. Fornalha é lugar de valorização. Fornalha é lugar de amadurecimento. Depois da fornalha, então o rei fez, honrou, abençoou, reconheceu. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidinego na província de Babilônia. Pastor, eu pensei em desistir porque a fornalha está ardente. Oh, querido, quando Deus te leva para dentro dela é porque Deus está te preparando para um outro lugar. Entre o lugar que você está e o lugar que Deus quer te levar, existe uma fornalha. E ó, isso não tem como contornar. O que eu faço, pastor? Se apega com a palavra. Onde o Senhor disse: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo meio do fogo, chama nenhuma arderá em ti. O Senhor diz: mão direita, não temas que eu te ajudo. Eu preciso orar por pessoas essa noite. Eu preciso orar por pessoas essa noite. Passou, estou no meio da fornalha.
Tem hora para entrar e sair da fornalha. Não é só não entrar, é não sair na hora errada. Tem hora para entrar e tem hora para sair. 2 comandos foram dados. O primeiro, jogue na fornalha. O segundo, tire eles da fornalha. Tem hora para entrar e tem hora para sair. Não é só entrar, é permanecer o tempo que é necessário. Mesmo que perdure por um determinado tempo, o Deus que permitiu que você entrasse lá, continua atuando enquanto você está lá. O Deus que te colocou lá, é o Deus que vai te honrar depois de lá. Tem hora para entrar, tem hora para sair. Se você entrou na fornalha, permaneça até que a palavra venha dizendo: agora é hora, sai para fora, agora é hora, sai para fora. Se ainda não é hora, fica dentro da fornalha. O melhor lugar para estar, irmão, não é o mais confortável, é o lugar que Deus te colocou. Mesmo que o lugar que Deus te colocou nesse momento não seja um lugar confortável. Eu sinto que tem mais pessoas, eu preciso orar por elas. Ah, como eu preciso. Pode adorar Jesus. 1 minuto nós já oramos. Se alguém ainda que não entregou a vida a Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer reatar seu compromisso ou então fazer uma aliança com Deus, qual Deus, o que te livra da fornalha, estando com você dentro dela, levante uma das suas mãos e eu vou orar por você também. Pastor, eu estou afastado, eu preciso essa noite muito correr para os braços. Levante uma das suas mãos. Eu sinto um coração palpitante aqui, desejoso de fazer isso. Levante uma das suas mãos assim. Pai, no nome de Jesus, nós queremos honrar-te nessa noite, nos colocando debaixo da tua palavra. Ninguém pode livrar como o Senhor. O Senhor é Deus e como Deus não nos poupa do sofrimento, mas nos dá vitória sobre eles. É por isso que nessa noite nós recebemos a tua palavra e abraçamos as tuas promessas, crendo que estamos vivendo debaixo da tua proteção, do teu amparo, do teu cuidado e da tua sustentação. Essa noite, Senhor, é tua, e tu podes fazer como desejas, como queres. Por isso nós te adoramos e oramos, crendo que está feito. Assim o Senhor o faz, para a honra e glória do nome de teu amado Filho
Jesus. Amém.